Uma família, pai, mãe, 2 filhos, uma criança de 10 anos e outra de 12 anos, vivendo uma vida normal, numa rotina que envolve escola, trabalho, igreja, momentos de diversão dentro e fora de casa. O que de ruim pode acontecer? E para que pensarmos em coisas ruins se podemos viver o melhor que podemos viver agora, hoje, em família? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro Pássaro Raro, Memórias de Perda e Amor, da autora Anna Wilson. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano. Bem-vindas e bem-vindos de volta ao canal. Enquanto eu vou resenhando um pouco, nós vamos conversando e refletindo, tá bom? Anna é uma mulher, esposa, mãe, trabalha numa livraria da igreja, cuida de todos ao seu redor, demonstra muito amor e muito carinho. Esta é uma história real. Nas férias escolares, geralmente junta todo mundo, né? Vai toda a família, pai, mãe, os filhos, e todo mundo ali fica super feliz com essa possibilidade de passar um tempo num lugar diferente, curtindo a vida ali em família. E foi assim que aconteceu com a família Donaldson. Juntou todo mundo num carro e foi para casa da praia. Eles gostam de fazer passeios em família. Só que a Anna, ela é muito preocupada, principalmente com os filhos de 10 e 12 anos, que a de 10 é a Margaret e o de 12 é o Jack. Eu preciso te apresentar o Tim, que é o esposo e é um pai bastante atencioso e dedicado à família. A história do livro Pássaro Raro nos traz a Anna contando as memórias dela em família. Ela nos conta um pouco a história dela quando ela era criança, junto com a família dela, até a perda do filho. Eu achei a coisa mais linda essa capa, gente, onde depois eu fui entender que é o Jack aqui de braços abertos, os pássaros, e a Margaret, que pode ser a irmã dele. Bom, ninguém me contou, ninguém falou, mas foi a interpretação que eu dei. Sem contar que essa cor de um esverdeada num cinza preto. E aqui em cima tá falando, né? Este livro é uma história de amor que, embora tenha cenas em preto e branco, mostra que o colorido sempre pode voltar a ser parte do nosso universo. Da editora Leia. E antes da gente mergulhar um pouco mais na história, já quero pedir aos inscritos aqui do canal para que possa deixar o like. Se você é novo por aqui, assista ao vídeo completo, fica à vontade. E se você gostar, considere se inscrever aqui também, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. A gente sabe que um dia todos nós vamos partir desse mundo, só que a Anna não poderia imaginar que a mãe dela partiria tão cedo assim, com 46 anos. E isso ficou bem assim, gravado na memória dela, sabe? A Anna, quando era mais jovem, ainda lá no ensino médio, ela dedicou bastante tempo entre os estudos e os cuidados com a mãe internada no hospital. Ela tinha uma irmã que costumava olhar as coisas de uma forma muito mais leve que ela. Não porque a Anna não tivesse as razões dela. E mais tarde, ela percebeu a tendência dessas coisas se complicarem por causa do comportamento, que poderia ter sido muito maior. Num desses encontros da vida, a Anna casou-se com o Tim, que é o pai dos filhos dela, e ele era contador e ela trabalhava na livraria da igreja. A rotina dos dois mudou bastante depois de um dia chuvoso. Uma chuva torrencial caiu na cidade, no pequeno lago próximo à casa deles. Encheu tanto que arrastou casa, árvores e o filho deles, o menino Jack. O livro relata bastante, eu acho, de tamanha importância a forma com que a Anna, ou melhor, a Anna, a gente que está aqui no Brasil, relata as memórias dela, mas sobretudo como é que eles lidaram com a situação da perda do Jack, que caiu nesse riacho, nesse lago perto de casa, e como é que ela abriu o coração dela também para falar sobre esse resgate, para falar sobre as dores dela, expor de uma maneira assim
Sabe quando você vê realmente as coisas como elas são? A gente não estava lá, a gente não tem talvez como imaginar, talvez a gente possa até imaginar, mas sabe quando você vê uma situação e você percebe tudo o que acontece ao redor e você poderia descrever, só que lhe faltam palavras? Ou melhor, você consegue colocar tudo em palavras? Foi o que a Ana fez conosco nesse livro. A Ana conseguiu transferir aqui para esse livro, Pássaro Raro, tanto sentimento, tudo praticamente, tanta coisa que ela passou com a proximidade das pessoas e com a desaproximação também, do luto até a intimidade maior com Deus. E como é que ela conseguiu suportar essa dor para continuar a viver. Talvez vocês que estão me assistindo também tenham uma história de perda e amor para me contar. E se quiserem, escreva aqui nos comentários que eu vou gostar de saber também, tá bom? Assim a gente abre o coração aqui. A Ana não nos poupou das palavras, sabe? Ela teve a coragem de dizer, sabe aquelas coisas que ficam assim no nosso coração, aqui na ponta da língua, mas a gente não tem coragem de falar, porque a gente sabe que se a gente falar, a gente vai magoar as pessoas. Ela teve coragem de escrever, mas não foi no intuito de machucar ninguém, nem de falar mal de ninguém, não, ela só queria realmente expressar aquilo que estava no coração dela, sabe, aquilo que estava ali no fundo da alma, e que ela precisava se abrir, porque muitas vezes é o que todos nós sentimos, só que a gente não tem essa coragem de dizer. E ela conseguiu relatar detalhes e detalhes do que ela e do que a família estava vivendo. E eu fiquei extremamente agradecida por essa coragem dela de nos relatar tudo isso, por todas as vezes que ela se expressou e disse as coisas mais absurdas que passam pela nossa cabeça a respeito de nós, das pessoas que estão ao redor e também de Deus. Foi uma forma de aproximação que ela nos trouxe. Ela foi bastante sincera e ela conseguiu nos levar mais para perto daquilo que estava acontecendo com ela, que poderia ter acontecido com a gente também. Neste dia chuvoso, ela deixou as crianças brincarem na chuva, assim como ela fazia com a irmã dela quando ela era criança. E ela sempre falava da alegria que ela sentia quando ela fazia isso, sabe? Ela brincava na chuva, nas poças de chuva. Então ela deixou os filhos dela também aproveitarem esse momento, só que ela jamais, gente, podia imaginar que uma coisa dessas poderia acontecer com o filho dela. A Ana, o Tim e a Margaret sofreram muito com a situação. A dor era tão grande que ela mal conseguia olhar para os vizinhos, olhar para as crianças sem pensar no Jack, olhar e conversar com as pessoas no mercado, na igreja, e fazer todo dia o mesmo caminho para trabalhar, para levar a Margaret na escola. E a vontade da Ana era realmente de sumir desse mundo. Quem nunca, hein? Grande também seria o amor dela por Margaret, suprir as necessidades de uma criança que ficou sem o irmão e teria que reaprender a viver sem a presença dele. E eu não sei se vocês já viram falar sobre a discussão de assuntos de separação de casal, como é que se lida com o sexo nesse caso, porque a vida, gente, vira de cabeça para baixo mesmo. Às vezes não volta ao normal como era, vai ter que lidar com tudo isso. É muita dor. Eu já vi vários casos aí de pessoas se separando por conta disso, sabe? Por não saberem lidar realmente com a dor de uma perda. O livro também relata algumas frases de Jack e uma certa premonição da irmã Margaret, que talvez saberia o que ia acontecer com o irmão. Será? Para quem acredita? Vocês acreditam ou não? As fases do luto da família, elas ficaram bem assim, evidentes aqui no livro, a culpa, a negação, até suavizar e eles aprenderem a viver com a ausência física do Jack, porque o amor é eterno. E não só isso, o amparo da religiosidade, da busca pela presença de Deus, que é esse cuidado que a gente tem de que não estamos sós, Deus está conosco. E também tinha a comunidade, e essa frase que no livro traz um impacto gigante, pois nada é impossível para Deus.
falando em comunidade, amizade do pessoal, dos vizinhos, da igreja, da escola, as pessoas vindo de tantos lugares ali do mundo, gente, presencial e virtual, levaram muito amor para a família Donaldson. Além do livro Pássaro Raro, até mesmo antes do livro Pássaro Raro nascer, a Ana alimentava um blog que vocês podem ler também, vou deixar todas as informações aqui para vocês conferirem, e ela falava muito sobre o cotidiano, a vida dela em família, e depois começou também a relatar ainda mais ali as fases do luto que ela passou para ajudar várias outras pessoas que necessitavam desse momento, desse abraço aí, mesmo que à distância, e confortar o coração de várias pessoas. A Ana pensou que o primeiro livro dela seria sobre imóveis, porque ela lidava com isso. Mas não, né? A primeira história dela seria sobre Pássaro Raro, Memórias de Perder Amor, e muito mais sobre amor. Hoje a Ana, o Tim e a Margaret vivem bem em um subúrbio de Washington, D.C., e a família aumentou com a chegada de um novo integrante. Ela teve um filho, gente. Eles pensaram muito sobre isso, sobre essa perda que eles tiveram, como é que eles iam continuar a vida em família. E depois a gente vai poder acompanhar, isso também está relatado no blog. E é uma gracinha o filho deles, lindo, lindo, lindo. E é muito legal ver também como está sendo o desenvolvimento dela, da família, perante tanta coisa que aconteceu. E eu quero agradecer profundamente por você ter tido a paciência de acompanhar também essa história, porque eu acho que falta um pouco, né, a nós parar e respirar um pouco, pensar não só na nossa história, mas pensar nas histórias que acontecem ao nosso redor, numa história real, numa situação, assim como relata, de perda e de amor, e praticar essa escuta, esse sentir, que é tão importante para nós seres humanos. O meu muito obrigada pela sua companhia. Agradeço vocês que se inscreveram aqui no canal e deixaram o like também. Um super abraço e até mais. Tchau!